nós devemos ter um avanço, principalmente das pautas ideológicas dos Estados Unidos. Isso é assunto para quem vai nos explicar tudo, é Américo Martins, o nosso analista sênior de internacional, que já está aparecendo aqui na tela. Américo, vai ser espaço para essa agenda ideológica, para os interesses que Trump defendeu na campanha e que fizeram com que mais pessoas votassem nele? Bom dia. Bom dia, Estevão. Prazer estar aqui com você. Bom dia a todos que nos acompanham no Novo Dia. Estevão, sem dúvida nenhuma, o presidente Donald Trump vai ter um caminho muito mais aberto para implementar mudanças que podem ser bastante profundas na sociedade americana, especialmente se, como tudo indica, o Partido Republicano também tiver o controle da Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, vamos chamar assim, a Casa Baixa no Congresso lá nos Estados Unidos, porque ele já vai ter o controle no Senado, teve maioria do voto popular, portanto tem um mandato popular forte e também tem uma ajuda na Suprema Corte, que hoje é muito conservadora. 6 dos 9 juízes são conservadores. Então, esse espaço está muito aberto para o Trump fazer mudanças que seriam profundas, não só nessa questão de pautas mais ideológicas ou pautas de costumes, mas também, e muito importante, Estevão, na pauta econômica. Vai ser muito mais fácil para o Trump, por exemplo, cortar impostos, dar um avanço, por exemplo, na exploração de petróleo, que é uma coisa controversa por conta do impacto que isso tem nas mudanças climáticas. Ele vai ter muito mais liberdade de ação do que presidentes anteriores, que tiveram a casa dividida. Ele mesmo teve muitas dificuldades, especialmente na Câmara dos Representantes. Então, o Donald Trump está muito bem encaminhado, vamos dizer assim, para propor mudanças bastante profundas, que também, obviamente, como você muito bem colocou, vão tocar em agendas que são mais conservadoras, porque afinal de contas essa foi a proposta que ele colocou ao eleitorado americano e foi a proposta que foi aceita. Ele diz que não vai mexer mais, por exemplo, nas regras de aborto, embora exista uma pressão do seu próprio eleitorado, o seu vice-presidente, que tem visões, o J.D. Vance, que tem visões muito mais radicais, vamos dizer assim, do que ele nessa questão. O próprio Trump não é necessariamente uma pessoa de tendência conservadora em costumes, por exemplo, mas ele foi eleito com esse ticket e ele fez esse tipo de campanha. Portanto, a gente pode esperar ali uma pressão desses grupos que o apoiaram para uma mudança mais profunda em temas como esse. Eu queria chamar a atenção também, Estevão, em alguns temas que ficam mais difíceis, na verdade, de você ter algum progresso ali do lado americano, de você ter uma mudança em alguns temas. Por exemplo, regulação de inteligência artificial ou do ambiente digital. Muito mais difícil com essa composição do Congresso americano e também com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Essa questão toda de legislações climáticas. Precisamos lembrar que o Trump retirou os Estados Unidos dos acordos de Paris. Com essa composição vai ficar muito mais difícil também para a sociedade pedir ao governo americano que adote medidas que contemplem ações contra as mudanças climáticas. Então tem uma série de áreas que vão ser afetadas. Eu ontem fiz um paralelo ao que foi a administração do Ronald Reagan no começo dos anos 80. Especialmente no seu segundo mandato, ele foi eleito também com um voto popular muito grande, teve controle especialmente no Senado, algumas dificuldades na Câmara, mas ele fez alterações muito profundas numa tendência parecida com a que o Trump defende, e essas alterações mudaram a cara dos Estados Unidos, especialmente na questão econômica. Desregulamentou muito a economia, como o Trump também pretende fazer. Então a gente possivelmente vai ver transformações que a gente não via na sociedade americana há muito tempo. Climática ela é importantíssima porque nós temos COP aqui no ano que vem e com a possível saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, podemos até ter um esvaziamento, né, dos interesses que a conferência vai defender por aqui. Américo, eu estou aqui Estevão, só uma observação. Desculpe, se eu puder só complementar, o Trump em momento nenhum disse, ele pessoalmente, durante a campanha, que ele retiraria os Estados Unidos de novo dos acordos de Paris. Mas porta-vozes da campanha dele indicaram isso claramente e ele já fez isso uma vez. Ele sempre disse, aspas, que
a questão dos acordos de Paris, aspas dele, são um mau negócio para os Estados Unidos. Por isso que existe esse temor de que ele volte a fazer isso. Embora ele, na campanha, não tenha dito isso claramente. Até porque ele queria evitar polêmicas, perder votos, eventualmente, de pessoas que estão preocupadas com as mudanças climáticas. Ele focou em outros pontos. Mas existem indicações muito claras dos próprios porta-vozes da campanha de que ele pretende sim fazer isso.